Olá, galera, aqui o professor Roberto, conforme o prometido no primeiro vídeo. Vamos agora dar uma treinada no assunto do compêndio que vocês já receberam, né? Acredito que dessa altura do campeonato vocês já tenham recebido. Então vamos treinar um pouco do que a gente estudou na escola, na realidade é no compêndio, né? Mas antes de nós estudarmos, partimos para o assunto propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um verso para nos dar força, né, no momento desse tão difícil, né? Então, eu escolhi Provérbios 15:1, ó, gente, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que possamos ter palavras boas, né? Ao tratar com o próximo, que a gente realmente possa tratá-lo com respeito, né? Da mesma forma que gostaríamos que nos tratasse. Então vamos lá. Porcentagem, né? Vocês já pegaram o compêndio lá, tem basicamente o conceito, né? Porcentagem ou percentagem. Olha aqui, ó, modifica aqui. De repente, se vocês ouvirem, né, porcentagem ou percentagem, é a mesma coisa. O símbolo que você já conhece lá no compêndio que foi colocado, ó, esse símbolo aqui, ó, um tracinho com uma bolinha em cima e bolinha embaixo, tá? Este símbolo é o símbolo que representa a porcentagem. Como o símbolo de mais representa a adição, de menos a subtração e assim as operações que nós já aprendemos, né? E este símbolo acompanhado aí deste número, neste exemplo aí, ó, 15 e este símbolo, né? Você já sabe que isso aqui é 15%. Então, esta forma escrita aqui você chama de taxa percentual ou taxa percentual, como vocês quiserem, tá bom? Essa taxa percentual, você também pode representá-lo na forma de razão, né? Que também a gente acaba falando fração centesimal, ou seja, razão centesimal ou fração centesimal é aquela fração, aquela razão onde no denominador aparece o 100. Então, por exemplo, 15%, você pega o 15, coloca no numerador sobre, e este símbolo aqui, ó, de porcentagem, ele é substituído pelo 100. Então, pronto, você transformou para fração essa taxa percentual. Mas vamos ver também que existe, né, a forma decimal. Digamos, eu tenho uma taxa percentual, vou pegar mesmo aí, né? 15%, ó. A gente já sabe que 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Só que eu quero transformar esse 15% para o número decimal, né? Como é que eu transformo 15% para número decimal? Você divide o 15 por 100, que dá 0,15. Ou diretamente, repete o 15 aqui, ó. Como é dividido por 100, o 100 tem dois zeros, você desloca para o lado esquerdo dois algarismos, no caso a vírgula. Olha, uma, duas. Aí ficou 0,15, tá bom? Agora vamos adiantar um pouco mais o nosso estudo de porcentagem, né? Vamos ver algumas aplicações, né? Básica. Por exemplo, aqui, ó, como calcular um percentual de um determinado valor. Então, como calcular um percentual de um determinado valor, não é isso, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, quanto é 20% de 500? Quanto é 20% de 500? Pessoal, atente-se para essa preposição de aqui, ó. Na matemática, essa preposição de, você substitui pela multiplicação. Então, aqui nessa questão, quando ele quiser calcular 20% de alguma coisa, 30% de alguma coisa, 60%, 1%, seja lá o percentual de um valor, você multiplica, né? A preposição de aqui, ó. E os 20%, o que é que eu faço com ele? Eu transformo para a fração, ó, 20 sobre 100, como nós aprendemos lá do 15%. Aí eu transformo 20% para a fração, olha, 20 sobre 100. A preposição de, ela substitui a multiplicação. Esse x aqui é de multiplicação. De quem? De 500.
Antes de multiplicar, eu posso fazer esse corte aqui, ó, dois cortes de cima, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Quando eu faço esse corte, em cima sobrou 20 vezes o 5, tá aqui, ó, 20 vezes o 5. E embaixo sobrou 1, ó, que multiplica com 1 invisível aqui, que dá 1. Aí você multiplicando 20 vezes 5 dá quanto? Dá 100. Por que eu não coloquei 1? Porque o 1 ele é o elemento neutro, nesse caso da divisão. Se você dividir 100 por 1, vai continuar dando 100, beleza? Logo, o que a gente conclui nesse exemplo? Que 20% de 500 corresponde a quem? A R$100. Beleza, pessoal? Agora vamos para um outro exemplo, né? Para reforçar o que a gente já aprendeu agora, o que a gente sabe aí, né? Por exemplo, olha só aí. 15% de 600. Lembra do anterior? Pega o 15, transforma para a fração, 15 sobre 100. E a preposição de substitui a multiplicação que eu estou representando pelo x. E repete 600. Antes de multiplicar, você pode cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Se não cortar, também não tem problema. Você multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Tem 1 aqui, vai dar 100 aqui, né? E aí você vai dividir, vai chegar nesse mesmo resultado aí, que está dando 90, tá bom, pessoal? Vamos lá ver aqui, ó, que está dando 90, ó. Então vamos lá. O que foi que ele fez? Ele pegou aí, ó, tá vendo direitinho? Ele pegou 15% aqui, ó. 15% de 600, está aqui, né? E aí efetua a multiplicação normalmente, né? 15 vezes 6, corta os 2 zeros, como foi cortado aqui, ó. 15 vezes 6, quanto é 15 vezes 6? 90, tá vendo 90 aqui? Sobre 1. 90 que divide 1 dá 90. Então, 15% de 600 corresponde a 90. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 50% de 800. Gente, 50% todos sabem que é a metade. Você já pode dar a resposta direto sem precisar fazer cálculo nenhum, né? 50% de 800, qual é a metade de 800? 400. Mas se você na hora esqueceu disso, procede do jeito como a gente está fazendo aqui, ó. Pega 50, transforma para a fração, preposição de vezes 800. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, ó. 50 vezes 8, está aqui, ó. 50 vezes 8. E o 1 sobrou aqui, ó. 50 vezes 8 dá o que, ó? 400 sobre 1. 400 sobre 1 é 400. Significa dizer que 50% de 800 é 400, metade dele. Tá bom? Agora vamos fazer a operação inversa da porcentagem, tá? Agora nós vamos trabalhar, né, a operação inversa da porcentagem, né? Como é que funciona isso, professor? A operação inversa da porcentagem. Olha aqui esse exemplo. 100 representa que percentual de 500, né? Então, 100 representa que percentual de 500, tá bom? 100 representa que percentual de quem? De 500, beleza? Aqui, ó, 500, ok? Como é que a gente faz isso? Faz aquela regrinha de 3 que vocês aprenderam no 7º ano, né? Ó, 500 é o maior número, então você pega 500, corresponde a 100%, e 100, que ele quer saber, esse 100, qual é o percentual do 100? Aí eu não sei, represento por x, e coloco um percentual aqui para dizer que esse valor que nós vamos obter é percentagem. Aí eu multiplico cruzado, ó. 500 vezes x, tá? Vai dar o quê? 500x aqui, ó. Depois 100 vezes 100, ó, vai dar o quê? 10.000 aqui, tá vendo os 10.000 aí aparecendo? 10.000, ó. Tudo bem? E aqui eu faço essa equaçãozinha, ó lá, do 7º ano, a equaçãozinha, isolo o x igual, repete o 10.000 em cima, e o 500 que está multiplicando com o x passa dividindo para cá, ó. Aí você corta um zero daqui de cima com o de baixo, um zero de cima com o zero de baixo. Não tem ninguém para cortar, ficou o quê? 10 que divide
5. Perdão, ficou 100 que divide 5. Quanto é 100 que divide 5? 20. 20 o quê? 20%. Beleza? Vamos ver aqui outros exemplos, né, de porcentagem inversa. Olha, outro exemplo aqui, pessoal. Presta atenção aqui, ó. 90 representa que percentual de 600? Pega o maior número entre 90 e 600, pega o 600, ó. Faz a regrinha de 3. 600 corresponde a 100%, é o total. E eu quero saber o percentual de 90. Lembra, eu coloco 90 embaixo de 600. Eu não posso colocar o 90 embaixo do 100%, porque eu quero descobrir qual é o percentual correspondente a 90. Aí eu multiplico o cruzado, como você já sabe, ó. 600 vezes x está aqui, ó. 600x igual, aí vai para outra multiplicação, ó. 90 vezes 100, olha quanto é que deu. 9.000. E aqui é uma equaçãozinha, essa equaçãozinha já está tudo organizado, separado, isola o x, ó, x igual, não é isso? Pega os 9.000, coloca aqui, e o que está multiplicando com o x, ó, no caso 600, vem para baixo. Aí x é igual, olha, corta um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Quem sobrou em cima? O 90. Quem sobrou embaixo? O 6, né? Aí ficou 90 sobre 6. Quanto é 90 que divide 6? 15%. Então, logo, a gente conclui, né, que 90 representa 15% de 600. Beleza, pessoal? Continuando aqui, vamos ver se a gente agiliza aqui, ó. Porcentagem, olha esse que eu coloquei aqui, ó. Porcentagem em problemas do nosso cotidiano. Ou seja, basicamente, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu anteriormente. Aqui eu tenho uma situação problema, tá, pessoal? Onde diz o seguinte, ó, nessa situação problema. O que que diz aí? Soraya esteve em uma loja de roupas femininas. Chegando lá, viu um conjunto de roupas com o valor de R$300. Ponto. Tá? Vírgula. Tinha uma plaquinha escrita assim, ó. O que estava escrito lá na plaquinha? Na compra à vista tem o quê? Um desconto de quantos por cento? De 20%. Aí ele vai fazer duas perguntas aqui embaixo, ó, duas perguntas. Tá aqui as duas perguntas, olha aí as duas perguntas. De quanto foi o desconto? Ou seja, em outras palavras, ele quer saber quanto é em dinheiro 20% de 300. Então, olha, 20% de 300, lembra a preposição de? Multiplicação 300. Nós já fizemos isso anteriormente, ó. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Quem sobra? 20, que multiplica 3 em cima, ó. E embaixo, quem sobra? 1, que multiplica esse 1 que tem aqui embaixo. 20 vezes 3 dá o quê? 60. Uma vezes uma. 60 que divide 1 dá 60. Então, o desconto dos 20% em cima dos 300 é de R$60. Então, tem um desconto de R$60. E a segunda pergunta, você aplica uma subtração. Olha, por quanto saiu o valor do conjunto? Pega o quanto era, 300, e subtrai do desconto 60. Então, 300 menos 60, R$240. Beleza, pessoal? Tranquilo? E vamos para o último aqui, ó, uma situação que de repente você pode se deparar aí nos exercícios. Olha, uma potência, olha aqui. Qual o valor de, aí entre parênteses, 2% elevado à terceira? Como é que a gente calcula isso aqui? Simples. Transforma para a fração, 2% você já sabe transformar, ó. É 2 sobre 100. Abro o parênteses, fecho o parênteses, 2 aqui. Em cima, continua com 3. Quanto é 2 elevado à terceira? Coloquei aqui para você enxergar o que a gente vai fazer. E 100 elevado à terceira, o que a gente vai enxergar. 2 elevado à terceira, você multiplica 2 vezes 2 vezes 2, porque o expoente é 3. Ó. 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? E o 100 à terceira é a mesma charopada. Ó. É 100 vezes 100 vezes 100.
Multiplicando em cima, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Está aqui, ó. 100 vezes 100 vezes 100, basta colocar o número 1 e a quantidade de zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 8 sobre quem? 1 milhão. Tá bom, pessoal? Até a próxima. E qualquer coisa, clique lá no link para que você possa reforçar mais o que já estudou. Até logo, um abraço.